Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou Luiz Carlos César. Vamos dar continuidade à leitura guiada, que é esse quadro aqui dentro do canal, onde eu trabalho algumas obras que julgo serem úteis, bastante úteis, interessantes. Interessantes para mim, interessantes para você, interessantes para aqueles que gostam de uma boa leitura e de um bom conteúdo, tá? Nós vamos dar continuidade usando uma obra chamada Suma Teológica. É a principal obra de Santo Tomás de Aquino. Eu tenho esta edição aqui, ó. Aconselho você a adquiri-la. Aqui é da editora Ecclesiae. Aconselho você a adquiri-la. É uma obra extensíssima. É a principal obra de Santo Tomás, como eu disse. A segunda principal obra dele é a Suma contra os Gentios. Eu já trabalhei em outro vídeo. E a gente hoje vai ler uma parte que trata das virtudes cardeais, especificamente a virtude cardeal da justiça. Há 4 virtudes cardeais, tá? Existem 3 virtudes teologais e 4 cardeais. As 3 teologais é fé, esperança e caridade. Ele também trata disso aqui. E as 4 cardeais ele também trata nesta obra, aqui nesta parte, que é a prudência, justiça, fortaleza e temperança. E ele trata dessas obras, dessas virtudes, né? É extenso o conteúdo, porque ele aprofunda bem em cada virtude. E é muito bom a gente ler. A gente tira muitas dúvidas e nos ajuda muito a conviver nesse mundo louco que a gente vive, né? No caso, a gente vai trabalhar agora o Tratado da Justiça, né? Que é a virtude cardeal da justiça. Vamos tratar especificamente da questão 58, do artigo 1º apenas, tá? São 12 artigos que tratam da justiça na questão 58, que existem outras questões, né? E são 12 artigos. Vamos tratar neste vídeo apenas do 1º artigo. E é justamente nesse 1º artigo que a gente vai estudar o conceito de justiça. O que é justiça? Você sabe o que é justiça, mas você sabe o conceito? Vamos ver aqui como é que Santo Tomás tratou disso, tá? A estrutura desses debates, das questões disputadas, depois eu trato de um vídeo sobre isso, a estrutura é muito simples. Apresenta-se um tema, apresenta-se uma sentença, né, por exemplo, do artigo que a gente vai trabalhar, artigo 1º, ele quer saber se foi conveniente o conceito de justiça, dado o conceito de justiça ser a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe pertence. Foi conveniente conceituar a justiça dessa forma? E aí ele vai tratar do assunto. Primeiro, apresenta-se argumentos dizendo que não, olha, não foi conveniente. Porque ele fala, parece que foi, né? Aí vem esse argumento dizendo que não. Ele começa assim, ó. Artigo 1º, se foi convenientemente definida pelos juris-peritos, a justiça como a vontade perpétua, constante e perpétua de dar a cada um que ele é seu. Ele diz assim, primeiro discute-se assim, parece que foi inconvenientemente definida a justiça pelos juris-peritos, como a vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu. Parece que foi inconveniente esse conceito. Aí, por que parece que foi inconveniente? Aí ele vai enumerando, olha, argumento 1, por causa disso. No caso aqui, ele fala assim, pois a justiça, segundo o filósofo Aristóteles, né, é um hábito pelo qual praticamos atos justos e pelo qual fazemos e queremos coisas justas. Ora, a vontade designa uma potência e também um ato. Logo, é inconveniente dizer que a justiça é a vontade. E assim ele vai argumentando, dizendo que não foi conveniente, que o conceito de justiça seja a vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu. Segundo argumento, a retidão da vontade não é a vontade. E assim ele argumenta. Terceiro, só a vontade de Deus é perpétua, então o conceito de justiça que envolve o termo perpétuo está errado. Não pode ser assim, foi inconveniente conceituar a justiça dessa forma. Quarto argumento, todo perpétuo é constante, porque é imutável. Logo, é supérfluo introduzir na definição de justiça os termos perpétuo e constante. Quinto argumento, sexto argumento. Enfim, ele vai dizer que é inconveniente, né? Ou seja,
parece que é inconveniente. Aí ele vai dar os argumentos que são inconvenientes. Mas depois ele vem com a solução, né? Ele vem com a solução. E aqui, neste ponto, ele dá a solução e depois ele vai contrapor cada argumento primeiro. Ele começa afirmando, parece que foi inconveniente, apresentou 6 argumentos para justificar essa inconveniência do conceito. Aí ele dá a solução, aí depois ele vai contrapor cada primeiro argumento, provando que é conveniente e não inconveniente, ou seja, contrapondo os primeiros argumentos, né? No caso aqui, a gente vai ficar na solução, tá? Então, a solução de Santo Tomás para esta dúvida, que dúvida? Do conceito de justiça, de que seja uma vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu. É inconveniente dizer que a justiça é uma vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu? É inconveniente ou conveniente? São Tomás soluciona assim. Aí eu vou ler certos trechos, tá? A referida definição da justiça é conveniente se for entendida como deve. Já começa assim. Pois, sendo toda virtude um hábito, que é o princípio dos atos bons, necessariamente a virtude há de ser definida por um ato bom, cujo objeto é a matéria própria dela. Então ele já fala aqui, olha, hábito, virtude é um hábito. Virtude é um hábito, que é o princípio dos atos bons. Necessariamente a virtude há de ser definida por um ato bom. A virtude de furtar. Não dá. Não cabe, né? Ora, a matéria própria da justiça são os atos relativos a outrem, como a seguir se dirá. Lá na frente, lá na outra questão, no outro artigo, ele vai falar da justiça. A justiça sempre é um ato referente ao outro. Eu nunca digo que eu fiz justiça com as próprias mãos. Isso é apenas metáfora. Um ato de justiça é sempre um ato referente ao outro. Eu não posso ser justo comigo mesmo. Posso apenas na medida de figura de linguagem, de metáfora e tudo. Mas, propriamente, ser justo se refere ao outro. Mas ele explica isso lá na frente, tá? Aí ele continua. Por onde o ato de justiça é determinado relativamente à sua matéria própria e ao seu objeto. Quando se diz dar a cada um o que lhe pertence. Por quê? Como Isidoro diz, chama-se justo aquele que observa a justiça, mas para um ato relativo a uma determinada matéria, para que um ato relativo a uma determinada matéria, para que este ato seja virtuoso, é necessário que este ato seja voluntário, estável e firme. Aí ele segue, olha, como diz o filósofo, o ato de virtude exige, primeiro, que o sujeito pratique cientemente. Ele saiba, né, esteja ciente para praticar o ato. O segundo é com eleição, que ele realize esse ato com eleição, que ele escolha. E os dois, lá na frente ele fala que os dois estão, o segundo ato com eleição está inserido no primeiro ato, que é a ciência, cientemente, sabendo do que está fazendo, né? Então, o segundo com eleição. E o terceiro, que ele seja imutável. Ora, a primeira dessas condições, que é o primeiro ato, que é o que pratique cientemente, ele está inserido na segunda, né? Pois o que fazemos por ignorância é involuntário, segundo Aristóteles. Por onde, na definição de justiça, enuncia-se primeiro a vontade, para mostrar que o ato de justiça deve ser voluntário. Então, você realiza atos virtuosos, e o hábito é um hábito, e uma virtude é um hábito, e você realiza atos de justiça por meio do hábito também, mas cientemente e voluntariamente. Então você vai dar a cada um aquilo que é seu
usando a sua vontade, voluntariamente. Por quê? Se eu for forçado a fazer isso, eu não estarei sendo justo, eu estarei sendo obrigado. E aí eu devo ser justo voluntariamente, né? É isso que Santo Tomás ensina. Deve ser voluntário, a justiça deve ser voluntária. Acrescenta-se, porém, a constância e a perpetuidade para designar a estabilidade do ato. Você deve ser constante. Ah, eu sou justo. Você deve ser constante. Mas eu posso realizar atos injustos de vez em quando, né? Pode. Mas a justiça em si deve haver constância e perpetuidade. E voluntariedade também, é claro. Portanto, a referida definição da justiça é completa sendo tomado o ato pelo hábito. Então, você quer dar uma definição perfeita? É o enunciado. É uma vontade, é um hábito constante e perpétuo de dar a cada um aquilo que é seu. Pois o hábito implica relação com o ato. E quem quisesse reduzir esta definição de justiça a uma forma devida, poderia dizer também: a justiça é um hábito pela qual, com vontade constante e perpétua, ou seja, um ato voluntário, eu tenho vontade, com vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um aquilo que lhe pertence. Damos a cada um aquilo que lhe pertence, dar a cada um aquilo que é seu, né? Então, definição muito parecida à definição de Platão, de Aristóteles, né, dos mestres da idade antiga, dos filósofos, e, claro, muitos da Idade Média e contemporânea, né? Então, o conceito de a justiça ser um hábito, né, constante e perpétuo de dar a cada um aquilo que é seu é conveniente. Esse Santo Tomás conclui dessa forma, tá? A justiça é um hábito que nos faz agir escolhendo o que é justo. Isto é a definição de Aristóteles, e Santo Tomás conclui dessa forma, que está correto, que é conveniente esse conceito dado ao termo justiça, que é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe pertence, dar a cada um aquilo que é seu, etc. Aí ele deu a solução, aí ele faz as objeções. Então ele vai aqui apresentando os argumentos contra as primeiras objeções, né? Aqueles primeiros argumentos contrários a este conceito. E ele vai derrubando cada conceito, né? Então, por exemplo, a vontade, no caso, designa um ato e não uma potência. Pois os autores costumam definir o hábito pelo ato, como diz Santo Agostinho, que a fé consiste em crer o que não vemos, né? E assim sucessivamente ele vai derrubando cada argumento contrário a esse conceito de justiça, tá? Então, é isso. Este artigo é um dos 12 que trata da justiça, né? É um artigo bastante interessante dentro da Suma Teológica, porque ele dá as premissas, né? As premissas básicas do conceito de justiça, do que é justiça, né? E sua finalidade, e daquilo que, né, é aquilo que nos ajuda para, por exemplo, atuarmos no direito adequadamente, mas não apenas no direito, obviamente, nas nossas relações sociais, cotidianas, né, com nossa família, os nossos amigos, com os desconhecidos, etc. Né? E é isso, espero que você tenha gostado. Comenta, diga aí qual o seu conceito de justiça. Existem outros autores que deram outros conceitos, tá, sobre justiça, tá bom? Santo Tomás pega esse conceito que já era antigo, ou seja, já era da época da Idade Antiga, lá com os grandes filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, que já tratavam, todos os filósofos gregos, a maioria deles já davam esse conceito, que é uma vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu, já tratavam desse conceito desde essa época, tá? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Fica com Deus, um abraço e até mais.